Só vou colocar aqui para gravar um instante. E ok. Deixe-me ver como apresentar aqui. Então, vamos lá, pessoal, naquele mesmo esquema. Vocês vão me parando, interrompendo. Hoje a gente vai dedicar um pouco mais à carga de leitura. Então, a gente vai ler mais para o final da aula. Vocês vão entender bem o porquê. O início vai ser um pouco como que no velho esquema mesmo. Então, qualquer coisa mesmo que vocês tenham alguma dúvida, vocês, por favor, me interrompam. Então, vamos lá, let's go start. Essa é a nossa 13ª aula, Jesus Cristo, o Filho. Finalmente, né? Então, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de estudo. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Santa Teresa de Ávila, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vamos lá, pessoal. Hoje a gente, como eu tinha falado, né, na recapitulação, a gente está começando um capítulo novo, né, a respeito de Jesus Cristo, o Filho único de Deus. Nós vimos tudo relacionado ao Pai e à pessoa do Pai, a criação e etc. Hoje nós vamos ver uma segunda etapa, né? Digamos assim, um modelo 2.0 da criação, que eu já tinha comentado nas aulas anteriores, né? A redenção. E nesse modelo 2.0 nós vamos ver aquele que é o autor desse modelo, né? O Salvador por excelência, o homem Deus, Jesus Cristo, né? Então, o catecismo, antes dele entrar em parágrafos específicos a respeito de Jesus e tudo mais, ele vem trazendo, digamos assim, como se fosse um feedback, né? Não tanto uma recapitulação, mas mais um feedback, uma primeira apresentação do que vem a ser, de quem é Jesus Cristo. Então, vamos lá. Ele começa nos parágrafos 422, falando que no tempo previsto, ou seja, no tempo em que Deus havia desejado, né, no confim dos tempos, Deus Pai, e aqui eu vou ficar sempre fazendo a referência, né, de quem é pai e quem é filho, para não confundir a cabeça de vocês. Então, Deus Pai, ele enviou pro mundo físico, para cá, para este planetinha chamado Terra, o seu Filho único. Ele enviou para o mundo Jesus. Todo aquele drama e aquela trama do pecado original, da corrupção da humanidade inteira, né, a morte, a podridão do pecado, a corrupção da natureza pelo homem e tudo mais, etc. Tudo aquilo finalmente acabou. Chegou ao autor, o dono da casa, entendeu? Aqui é o tempo favorável. O evangelho significa a boa nova, uma boa notícia. Sempre quando a gente vai vendo no catecismo e nos próprios padres da igreja, em autores mais referenciais assim, se tratando de falar, de definir o evangelho, a gente sempre vai ver a respeito disso. Boa nova, boa notícia, né? Nova até que não é uma coisa muito recorrente assim pra gente, mas se a gente estivesse numa catequese lá com os avós, os bisavós de vocês, a gente falava, eu trago boas novas, né? Eu tô trazendo boas notícias, nova é notícia. E qual que é a boa, né? Entenderam a referência dos seus avós, né? Qual que é a boa? Qual que é a nova? A nova é exatamente isso. Cara, a gente vivia numa senda de pecado, estava todo mundo perdido, a gente já estava perdendo as esperanças. Deus parecia que tinha abandonado a humanidade inteira, apesar da sua aliança com Israel.
Não dava mais. O homem por si só, ele não conseguia voltar mais sozinho para Deus. Ele não conseguia, com todos os sacrifícios, com todos os holocaustos, com todos os jejuns, com todas as oferendas possíveis e imagináveis, conseguir sanar, né, retirar a ofensa de sequer um único pecado para Deus Pai. Então, Deus vendo não, né, mas Deus prevendo na sua divina providência e vendo toda essa situação, o que ele faz? Ele já ia enviar o seu filho único. Isso aqui é teologia especulativa. Mas, enfim, ele já ia enviar de qualquer forma o seu filho único para o mundo. Ele aproveitou a deixa, digamos assim, e enviou Jesus para que ele fosse também o Redentor, né? Que ele redimisse a humanidade de uma forma mais perfeita possível ainda. Então, esta é a boa nova, esta é a boa notícia, né? De que Deus visitou o seu povo no Egito, ele não nos deixou à sombra da morte, não nos deixou abandonado depois do exílio do Éden. Ele cumpriu as promessas a Abraão e a sua descendência, ou seja, todas aquelas alianças que a gente viu, que Deus fez com Noé, que Deus fez com Abraão, que Deus fez com Moisés, todas essas alianças foram cumpridas, e se a gente fosse, né, quem sabe Deus, mas se a gente for fazer um curso a respeito de exegese do Antigo Testamento, mais dos livros do Pentateuco e dos profetas, a gente veria que todos esses escritos sagrados, eles vão tratar a respeito do Messias, né, daquele que será enviado por Deus para redimir a humanidade dos pecados e da morte e da corrupção com que eles estavam vivendo, com que todos nós estamos vivendo. Né? Então isso foi cumprido na pessoa de Jesus Cristo, quando nós vemos o Novo Testamento. Né? E Deus ele superou todas as expectativas, porque o povo no Antigo Testamento, né, no modo geral, os reis, os profetas, eles estavam esperando um outro profeta, mas um profeta valentão, né, que chegasse lá e expulsasse de forma política, né, todos aqueles dominadores de Israel. Ou seja, ao longo do tempo cronológico das Sagradas Escrituras, o povo eleito de Israel foi perdendo um pouco, digamos assim, a noção de que a grande ferida existente entre o homem e Deus era o pecado. Não necessariamente um exílio da cidade santa ou da terra santa e tudo mais. Só que os homens acabaram esquecendo isso e começaram a dar uma ideia mais política, ou seja, o Messias que virá é um rei salvador, libertador, que governará com cetro de ferro a nação de Israel e colocará sobre os seus pés todos os inimigos, né, das 12 tribos e tudo mais. Só que Jesus, quando ele vem, ele, por excelência, demonstra esse resgate ao verdadeiro erro, à verdadeira queda, ao verdadeiro opressor, que é o pecado. Né? Então, está em negrito? Jesus de Nazaré nasceu judeu, foi um homem, nascido de uma filha de Israel, em Belém, de Judá, durante os reinados de Herodes Magno, o rei da Judéia na época, e do imperador romano César Augusto, carpinteiro de profissão, morto e crucificado em Jerusalém sob Pôncio Pilatos, durante o tempo do imperador romano Tibério. Este homem, Jesus de Nazaré, é o Filho do Deus eterno e todo-poderoso. Ele é Deus feito homem, o descido do céu. A palavra ou sabedoria, que vocês vão encontrar muito isso nos padres da igreja, né, e palavra mais nos livros, né, mas no Evangelho de São João e nas cartas de São João, a palavra logos e sofia em grego, que se fez carne. Por que eu trouxe a referência à Sofia, à sabedoria divina? Não sei se vocês já viram um vídeo do Santa Carona, mas a igreja de Santa Sofia de Istambul, onde era Constantinopla, ela era consagrada e dedicada como templo, né, a Hagia Sophia, ou seja, a sagrada sabedoria de Deus.
nada mais é do que Jesus Cristo, né? A segunda pessoa da Santíssima Trindade. Isso é só um fun fact, tá? Toda essa descrição aqui é para dizer de que Deus, ele enviou o seu Filho único, ou seja, ele nos revelou que ele já não é somente o Pai sozinho, né? Já tem uma segunda pessoa aí, que também é Deus. Ou seja, ele envia o seu Filho único, o seu Filho predileto, para salvar os homens. E vejam, os padres apostólicos e os apóstolos, eles estavam preocupados em descrever a característica, né? A personalidade, digamos assim, de quem era o homem Jesus, né? Filho de uma filha de Israel, que nasceu em Belém durante um tempo cronológico, ou seja, durante o reinado de fulano e ciclano, né? Que foi carpinteiro, que foi morto, que foi crucificado. Ou seja, estavam preocupados, principalmente durante os concílios de Nicéia e Constantinopla, definirem quem era Jesus, para deixar muito claro. Porque ao longo daqui a gente não foi estudando as heresias que são implicadas de contrário ao credo. Mas aqui hoje eu quero só fazer uma referência nessa parte à heresia em que dizia que Jesus ele não era homem, né? Há algumas, se eu não me engano, que é o monofisismo, mas enfim, que falavam que Jesus ele só era Deus, outros que falavam que Jesus só era homem, né? E que essa coisa do homem-deus foi meio que uma novidade, digamos assim. Mas os padres apostólicos eles tinham essa preocupação, trouxeram e reafirmaram, né? Era um homem e era Deus. E a gente vai ver isso nas próximas aulas, tá? Mas isso aqui é só para a gente inteirar e saber, né, que a boa nova é esta, é isto que está em negrito. O homem não está abandonado à própria sorte, à morte e ao pecado. Deus revelou o seu Filho único a nós e nos enviou para que nós fôssemos salvos. É sobre esta fé, a rocha desta fé, ou seja, a firmeza desta doutrina, disto que está posto, que foi confessada por São Pedro, que Cristo construiu a sua igreja. E por isso que as portas do inferno não prevalecem. Porque São Pedro, a gente vai até ver isso um pouco mais à frente. São Pedro ele não foi nenhum conhecimento humano que o próprio Jesus diz no Evangelho, né? Não foi nenhum homem que te revelou isso, Simão, mas foi meu próprio Pai que está no céu. Ou seja, o próprio Deus revelou ao coração de São Pedro, e São Pedro, não sendo bobo, né, mas exercendo também a sua racionalidade e entendendo todos aqueles sinais e prodígios que Jesus realizava, chegou à conclusão, de fato, esse é o Filho de Deus. Né? Uma conclusão igual que o centurião chegou durante a crucificação de Jesus. Né? Aí a gente viu aí esses primeiros parágrafos, já para lá para o parágrafo 425, sob o título aí, né? Anunciar a insondável riqueza de Cristo. A gente vai dando continuidade, né, a essa boa nova, né, a essa grande novidade. Ou seja, nós entendemos então tudo isso, né? Só que é necessário também entender por que nós existimos enquanto igreja. Por que nós estamos aqui numa noite de domingo, né, lendo do catecismo e estudando um pouco a respeito disso e vendo uns slides e tudo mais. A fé, ela é uma coisa orgânica e viva. E a fé da igreja, né, que foi essa fé sustentada por Pedro, ela não morreu com São Pedro, ela não morreu com os discípulos de São Pedro ou lá nos séculos primeiros. Essa fé ela foi sendo passada e semeada. E ela existe até os dias de hoje. E pasmem, eu vou morrer, todos vocês vamos morrer. E essa fé continuará, a não ser que Jesus volte antes. Mas essa fé continuará até o confim dos tempos, até a segunda volta de Jesus. O que mantém esta fé viva, esta chama acesa, né, o que mantém esse bastão sendo passado de mão em mão através dos séculos, é essa transmissão da fé, que nada mais é do que o primeiro anúncio de Jesus. O que é isso, Paulo? É conduzir a pessoa à própria fé em Cristo, a própria fé em Jesus. A fé não é acreditar, né? O exercício da fé enquanto dom não é
que Deus deposita na alma do homem o dom, a virtude de crer, né? E exercitar todas as suas faculdades mentais. Se a gente for recapitular as aulas lá do início do curso que o Lucas estava dando, a gente vai relembrar disso, né? Exercer as faculdades, né, intelectuais e racionais da alma, mas também exercer a faculdade sobrenatural, que é da fé. A gente vai entender, toda a finalidade disso aqui é Ele, é Jesus, né? E o que semeou, né, digamos assim, o combustível dessa semeadura da fé foi exatamente esse conhecimento primeiro que os discípulos tinham com Jesus, né? Eles ardiam de vontade para anunciar Cristo aos homens em todos os tempos, né, em todas as civilizações, em todas as idades, em todas as circunstâncias, em todas as condições sociais existentes, porque eles fizeram esse encontro profundo com Cristo, né? Eles provaram e viram, né, o quanto que Ele é o Senhor, né? É suave o jugo dele. Por isso que eles anunciam com tanta alegria esse evangelios, que é essa palavra em grego, essa junção dessas duas palavras, né? Que significa exatamente, pasmem, boa nova, né? Grande novidade. Mas esse evangelios de salvação, ou seja, esse evangelho de salvação, e esse batismo de conversão e remissão dos pecados. Isso aqui é o cerne da nossa fé, né? Cremos e professamos que Deus Pai enviou o seu Filho único para remir os nossos pecados e nos deixou um batismo de conversão, nos deixou a remissão dos nossos pecados. E é sempre necessário, à medida em que a gente for estudando daqui para frente, sempre rever a questão do pecado, sempre rever a aula de pecado. Façam sempre esse exercício, porque eu não quero que esta palavra, pecado, ela caia de uma forma muito superficial aqui para a gente, tá? Tanto aqui para a gente, quanto para a vida pessoal de cada um de vocês. Sempre que nós fizermos referência ao pecado, a gente tem que entender the big merda, né? A grande merda, digamos assim, o grande acontecimento que tirou a humanidade, né, do seu potencial, de toda a sua vontade perante o Criador, de toda aquela comum união que existia entre homem e criatura, né? Ou seja, pecado pensa. É isso aí, o grande terror mesmo. Então vamos lá, para entender. Só para voltar um pouco, né? Então, os discípulos fizeram esse encontro pessoal com Cristo, entenderam essa boa nova que Cristo anunciava a si mesmo, né? E arderam, né, de uma forma fervorosa e não aguentaram, não se aguentaram, tinham que levar, tinham que anunciar Jesus aos homens. Então, vamos acompanhar esse trecho aí do parágrafo 425, que é da primeira carta de São João. O que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e o que as nossas mãos apalparam da palavra da vida, vida esta que se manifestou, que nós vimos e testemunhamos, vida eterna que a vós anunciamos, que estava junto do Pai e que se tornou visível para nós, reparem nisso, visível. Isso que ouvimos, que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos, para que estejais em comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e seu Filho Jesus Cristo. Nós vos escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Ou seja, entendam aqui a finalidade de todo anunciador do Evangelho. A alegria dos homens que anunciam, dos catequistas, dos arautos, é exatamente essa. Quanto mais pessoas saber disso aqui, nossa, mais vai aumentar a minha alegria. Então veja, é como aquele tesouro, como a parábola do tesouro. O homem que descobre o tesouro, ele vai e vende tudo. E ele precisa anunciar, né? Não de uma forma escandalosa como a gente tem em mente hoje em dia, mas no sentido também da outra parábola, da mulher que perde a moeda, mas que no final da parábola ela chama todas as suas amigas e vizinhas e comemoram junto aquele achado. Isso é o evangelho para a vida de cada um de vocês, para a minha vida inclusive também, né?
É achar esse grande tesouro e não ficar contente com isso guardado só para mim. Mas é necessário arder no coração da gente essa vontade, essa necessidade de anunciar isso para os homens também, para os outros. Os outros precisam também saber que Jesus veio, que ele morreu por mim e que graças a tudo isso, né, ele remiu o meu pecado e ele me deu um batismo de conversão, no qual todo o meu pecado perante Deus é anulado. Não há alegria maior do que saber isso. No próximo ponto aí, a gente vê, então, como Cristo sendo o centro da catequese. Ou seja, de uma forma essencial e primordial, Cristo, homem e Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é o cerne de tudo isso. É o cerne de catequizar, ou seja, de ensinar, de anunciar, de levar a boa nova aos homens que disso não sabem, que disso não conhecem. Catequizar não é somente transmitir os ensinamentos, mas o próprio Cristo. Né? É levar o Cristo de encontro àqueles que não o conhecem ainda. Né? Sejam batizados, sejam não batizados. É desvelar, ou seja, tirar o véu, tirar aquilo que encobre os olhos da alma, que encobre os olhos da razão, que encobre os olhos da mente, da pessoa que não conhece a Cristo, para que ela possa vê-lo, quem ele verdadeiramente é. Né? Ou seja, aquele a quem o Pai colocou toda a sua complacência, né? Aquele que o Pai colocou todo o seu bem-querer, o homem por excelência que realizou toda a vontade do Pai. Por que a gente chama Jesus do novo Adão? E aqui a gente vai lembrar das leituras do... Não necessariamente das leituras, mas as leituras do Sábado Santo nos fazem remeter a isso, mas também as leituras do ofício de leituras, que é a liturgia das horas, nos fazem remeter a isso. Jesus, enquanto o novo Adão, né, o novo homem, o homem-deus, o homem por excelência, significa aquele que veio e cumpriu a vontade do Pai. Se a gente for parar para pensar, se Adão não tivesse pecado, né, hipoteticamente falando, Adão teria cumprido tudo o que Deus pediria em seu coração. Adão seria um homem conforme o coração de Deus. Como Adão pecou, ficou essa grave ferida em todos nós. Jesus veio como novo Adão para transformar essa ferida, né? Ou seja, para sanar, anulá-la, cicatrizá-la e mostrar, enquanto homem também, porque Jesus foi homem, como cumprir a vontade do Pai. E essa vontade todos nós sabemos, né? É amar a Deus e ser obediente a Deus, a ponto até de dar a nossa própria vida, se Deus assim o quiser. Ô, Ou Paulo, seja, pode falar, rapidinho, uma Natália. pergunta. Uhum. É porque já me perguntaram isso uma vez e eu fiquei meio sem saber. Mas eu acho que é por especulação também. Porque, por exemplo, se Adão não tivesse pecado, Jesus não precisaria ter vindo. Certo? Ah, isso gera dúvidas Eu em fiquei muitos confusa autores. quando me perguntaram. Então, porque o pessoal que trata da teologia mais especulativa, Natália, eles vão falar exatamente isso, né? Ah, se Adão não tivesse pecado, Jesus não teria vindo, né? E tal. Adão morreria de amor por Jesus, assim como Nossa Senhora morreu. Perdão, Adão morreria de amor por Deus Pai, assim como Nossa Senhora morreu, né? Assim, morreu. E ele simplesmente, no fim da sua vida, iria, né, digamos assim, entraria em dormição e iria direto para o Pai. Isso é o que alguns especulavam, né? Só que já outros autores, e aí já tem padres da igreja, autores mais antigos, principalmente os referentes em demonologia, em estudos dos demônios, que falam que não. O que fez Lúcifer pecar foi exatamente o Pai revelar que o seu filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele viria para o reino dos homens, para o mundo dos homens. Então, assim, o pecado de Lúcifer sendo um pecado de orgulho foi uma revolta contra Deus. Ele pensou, né? Bom, mas eu sou a criatura por excelência. E de fato Lúcifer era. Né? Era extremamente inteligente, extremamente belo, extremamente cheio de virtudes, vigor. Então, para ele ter que adorar Deus enquanto criatura inferior
é inconcebível, né? É inconcebível para ele e para os seus demônios. Então acaba que assim, muitos autores já tendem a ir para essa linha e dizer que não, mesmo se Adão não tivesse pecado, o filho viria de toda forma. Ele viria de toda forma e o mais bonito vem aí. Ele reinaria sobre os homens, né, de uma forma que a gente nem conseguiria imaginar. E de uma forma totalmente harmônica. Então se a gente pensar, se Adão não tivesse pecado, ele teria sido tão obediente a Deus. Imaginem o que o próprio filho, né, nesse mundo em que o homem não tivesse pecado, como ele reinaria, né? Seria um mundo assim extremamente perfeito, totalmente glorioso. Se eu quisesse, sei lá, Já seria como se fosse a segunda vinda de Jesus, né? exatamente. A gente não sofreria de pandemias, por exemplo, a gente não adoeceria, a gente não morreria, né? Seria de uma forma até impensável. Mas na aula passada, no domingo de Ramos, a gente tem que lembrar aquilo a respeito do mal, né? De Deus e a permissão do mal. Deus, a criação, ela não está completa, então são aprimoramentos, digamos, que vão entrando e na própria providência Deus já previa que o homem cairia. Ele já previa que os próprios anjos cairiam. Então acaba que assim, se ele permitiu toda esse sequenciamento de coisas, significa que isso que nós estamos vivendo aqui é o melhor de todos. Porque Deus não pode errar. Né? É tipo assim, Deus não pode errar, né? Mas Deus não erra. Né? No sentido de que é extremamente glorioso pensar que um homem muito pecador, correndo o risco de perder a sua alma eternamente, mas tendo em vista Deus feito homem que veio salvar a sua alma, isso é extremamente grandioso para Deus. Né? É extremamente glorioso mesmo para todos, para os anjos, né? Para a corte celeste inteira, para o próprio Deus, inclusive para a gente. A gente vir, né? Os verbos estão difíceis hoje, mas a gente vir nessa condição, né? Enquanto pecadores, enquanto escória de toda a criação e inseridos em Cristo, a gente ressuscitar como Ele, né? Como novos Adões, como novas Evas, né? Como homens por excelência. Então, é sempre pensar nesse sentido, assim, né? Nossa, Deus permitiu tudo isso porque isso que é o melhor de todos que ele poderia ter pensado. Então, eu não sei se deu para explicar, ó, Natália, mas é mais ou Ah, deu menos sim. essa lógica que muitos autores vão, sabe? Nesse sentido, assim. Aham, entendi. Muito obrigada. De nada. Deixa eu ver. Tá. Cristo, o homem por excelência. Então, isso aqui, gente, vai nos levar à finalidade da catequese. Qual que é o fim da catequese? Qual que é o fim disso que a gente está fazendo, desse projeto que a gente está fazendo com vocês? É levar a comum união, livre e pessoal. Por que eu ressaltei isso aqui? Não tem como. É uma forma muito abstrata e a gente tem que começar a parar de pensar assim. Forma muito abstrata falar: a gente, enquanto igreja, vai se salvar. Sim, estamos em comunhão com a igreja, então logo nós nos iremos, enquanto igreja, se salvar. Só que a coisa do evangelho, do anúncio, parte da liberdade dos homens, parte da sua e da minha liberdade. Então, é um anúncio pessoal. O anúncio de Cristo da Boa Nova é totalmente pessoal. Eu não posso, por minha crença, salvar os meus pais ou os meus irmãos. Eles são livres para quererem ou não. Eu não posso infringir essa liberdade. Assim como Deus não infringiu e não infringe a nossa liberdade. Por isso que vem a coisa do livre também. Né? Se fosse uma imposição, e aí relembra a última aula. Né? Se Deus ele se mostrasse aqui agora a sua face, a gente perderia a nossa liberdade. A gente não conseguiria, porque é algo tão grande, tão belo, que a gente não consegue nem explicar, que a gente fala, não tem por que eu ser livre, não tem por que eu fazer escolha, isso que é o fim último. Né? Eu não preciso então ser livre, é Deus, e pronto, acabou. E não, ele respeita essa liberdade para que nesse encontro pessoal nós vamos crescendo, digamos assim, nós vamos entrando dentro do castelo, aí para citar Santa Teresa d'Ávila. Ou seja, esta comum união, esta comunhão com Cristo, é o que nos conduz ao amor do Pai no Espírito.
Ou seja, olhem que fantástico. Jesus ele veio, redimiu os homens com a sua morte obediente na cruz, e não só isso. Ao nascer da sua igreja, que é o seu corpo místico, e inseridos nela enquanto batizados, nós participamos do mistério da vida da Trindade. Ou seja, a partir dessa comum união com Cristo, nós conseguimos também entrar em uma comum união com a Trindade. Ou seja, quando nós comungamos o corpo e o sangue, a alma e a divindade de Jesus nas espécies, né, do pão e do vinho, a gente, obviamente, estamos ali com a pessoa, homem-deus de Jesus, mas de uma forma, digamos, não que misteriosa, mas de uma forma bem substantiva, também, um tanto que profunda, mas extremamente profunda, nós também fazemos parte da graça da inabitação da Trindade na alma. O que é isso? Santa Elizabeth da Trindade, ela era uma das santas que conseguia ver a Santíssima Trindade morando no seu espírito. Tá, deixa eu tentar dar uma outra explicada. O espírito é aquele lugar da alma onde Deus inabita, ou seja, habita o tempo todo. Ali Deus está. Claro, de uma forma mais perfeita na comunhão, como eu falei, na comunhão eucarística, mas ele também está nesse espírito, nessa alma. Tanto é que quando nós pecamos, nós fechamos esse espírito, né? Nós cerramos a graça que Deus nos envia, né? Da nossa alma pelo espírito, pelo nosso espírito, tá? Nesse mistério de uma comum união com o Cristo, que também nos leva a uma comunhão, digamos assim, e uma participação desse mistério da vida da Trindade, tudo isso se dá dentro da nossa alma. Por isso que a gente não enxerga, a gente não sente o pecado. Eu posso muito bem estar aqui feliz da vida, achando que estou em estado de graça e tudo mais, mas se eu morrer em estado de pecado mortal, sem ter feito um exame de consciência, sem saber disso, não é um sentimento. Eu vou morrer e eu vou saber exatamente como a minha alma vai estar. E por esse fato que eu vou negar totalmente a Deus, né? Eu acho que eu já estou saindo muito aqui do tema, né? Mas enfim, isso é só para dar uma contextualizada, para explicar um pouco, né? Habitação de Deus, inabitação na alma, mistério da Santíssima Trindade, comum união com o Filho e com a Trindade aí nesse fundo, tá? Ok, o próximo ponto é, somente Cristo ensina. Jesus sendo o verbo, a sabedoria encarnada, por isso que eu trouxe aqui aquelas palavras lá atrás, é ele o ensinamento por excelência, né? Nós só ensinamos aos homens, nós só evangelizamos na medida em que nós somos porta-vozes de Cristo, permitindo que ele ensine os homens através da nossa língua, né, da nossa boca e da nossa vontade. Então a gente chega nessa conclusão. Por via, né, todo catequista é um arauto do Evangelho. Tcharam! Será que todo catequista é um arauto do Evangelho? Se alguém não entendeu a piada, é que os arautos do Evangelho é uma comunidade, é quase uma ordem religiosa, né, mas é uma comunidade de vida. É um carisma da Igreja Católica. Então, será que assim, todo catequista é um arauto do Evangelho? Não necessariamente. Todo catequista, a não ser que seja sua vocação, isso aí fica a seu critério de discernir com Deus. Mas todo catequista é um arauto, um anunciador do Evangelius, da Boa Nova, por excelência. Né? Aí que eu trouxe a imagem do arauto, né? Aquele mensageiro real que vem com a trombeta e vem anunciar geralmente um grande feito. Essa é exatamente a analogia quando nós catequizamos. Nós somos esses arautos. Nós não somos a mensagem, portanto nós não somos importantes, é a mensagem que é importante. Se a gente for pegar alguns contos, tanto medievais quanto da época da literatura romântica e tudo mais, a gente sempre vai ver que esses arautos aí, eles davam a vida para que a mensagem ela passasse adiante. Né? Geralmente um pergaminho ou o que quer que seja, eles atravessavam estradas, né, vales escuros, todo tipo de má sorte para que a mensagem fosse levada, né, ao campo de batalha, ao rei, ao que seja,
E é essa analogia aqui que a igreja quer pegar e o catecismo quer pegar quando diz esse tipo de coisa para a gente, né? Ou seja, todo catequista é aquele que é chamado a ensinar o Cristo, a passar o Cristo adiante, tá? Por isso que todo catequista deve procurar primeiro o bem supremo, que é o conhecimento do Cristo Jesus. Eu não posso evangelizar, eu não posso passar para frente aquilo que eu não sei, aquilo que eu não tenho um contato profundo, né? Por isso que é preciso aceitar perder tudo para ganhar a Cristo e ser encontrado unido a Ele. É o que São Paulo escreve em uma de suas cartas, né? Então, é só para a gente ter uma noção mesmo desse papel importante que nós, enquanto arautos do Evangelho, no sentido lato, né, no sentido amplo, nós devemos anunciar a Cristo, né? Nessa experiência, assim como os apóstolos, de encontro pessoal com Cristo, nós somos impelidos ardentemente a espalhar esse conhecimento amoroso, essa experiência íntima e pessoal para todos os outros. E eu citei todos os tipos de exemplos possíveis. Esqueçam a abstração, nós devemos evangelizar o mundo. Quem é o mundo? O pai, a mãe, a namorada, o namorado, o irmão, a irmã, o amigo, o vizinho, o familiar, o padeiro da esquina, o dono da venda, o gari, a médica, a professora, o pesquisador, o vendedor de peixe no mercado, ou seja, qualquer pessoa é chamada, né, por Deus, digamos assim, a conhecê-lo. Como nós respondemos a esse chamado? Geralmente através de uma pessoa. É necessário que uma pessoa vá também de encontro à outra para que esse evangelho, essa comunhão seja feita. Eu quero que vocês vejam a importância, né, do catequista, do evangelizador e do missionário enquanto a isso. E é exatamente isso que o catecismo quer propor aqui, né? Levar a todos os homens a fé em Jesus Cristo. Essa é a finalidade. É isso aqui que significa a vocação de ser catequista. Levar a todos os homens o conhecimento da fé em Jesus Cristo, né, ao mesmo tempo em que se experimenta ele. Aqui nós entramos já no artigo 2º, ou seja, nós já passamos toda essa entrada, esse prolegômeno, digamos assim, e a gente começa a adentrar já mais nos mistérios mais profundos. Esse artigo 2º, ao menos o artigo 2º como um todo, ele vai tratar a respeito dos títulos de Jesus. De como que na liturgia, nas Sagradas Escrituras, na Sagrada Tradição, a Igreja, em sua sabedoria, ela vai tratar Jesus. E por que ela vai tratá-lo dessa forma? À medida em que do artigo 3º adiante, a gente vai estudar, digamos assim, os mistérios da vida de Jesus, né? Mistérios similares ao que nós contemplamos no terço, né? Os mistérios relacionados à encarnação, os mistérios relacionados à sua Páscoa e os mistérios relacionados à sua glorificação. Então vamos lá. Nós começamos com aí os títulos de Jesus, né? Eu coloquei um pouco errado, porque devia ser os títulos de Jesus e não os títulos de Jesus o Cristo. Porque o Cristo é um título. E vocês vão entender o porquê. Então, só para vocês situarem, aqui que nós vamos começar as nossas leituras mais densas, assim, a partir do parágrafo 431, tá? Só se situem aí no catecismo. Ou seja, qual que é o primeiro título de Jesus? O próprio nome dele, Jesus, Yeshua, que significa Deus salva. Esse título, Jesus, ele exprime a identidade desse homem, né? Ou seja, filho único de Deus, homem e Deus, né? E a sua missão aqui na Terra. O significado de Yeshua é Deus salva. Então, qual que é a missão de Jesus? O salvador dos homens, né? Salvar os homens do pecado. Nesse título, Jesus, Deus recapitula toda a história da salvação em favor dos homens. Ou seja, Deus não, o Pai, ele não ficou satisfeito em só fazer aliança com o povo de Israel. Ele não ficou só satisfeito em tirar de uma forma miraculosa o povo do Egito. Ele não ficou só satisfeito em dar uma terra prometida a esse povo, né, digamos assim. Ele não ficou só satisfeito em falar por esse povo através dos seus profetas. Não, Deus queria mais. Por isso que a gente falou lá naquele início que Deus superou as expectativas. Porque, de fato, Deus superou as expectativas. Ele queria uma coisa muito mais íntima também com o povo.
E o que seria tão íntimo assim para Deus? Ele dar aquilo que é precioso, é extremamente precioso, que é o seu próprio Filho único, né? A segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, acompanhem comigo no parágrafo 431. Na história da salvação, Deus não se contentou em libertar Israel da casa da escravidão, como eu falei, né? Mas também salvando ele, o povo, do seu pecado. Por ser o pecado sempre uma ofensa feita a Deus, só Deus pode perdoá-lo. Por isso, Israel, tomando consciência cada vez mais clara da universalidade do pecado, ou seja, que não era só o povo de Israel que estava envolto nisso, mas todos os homens, todos os povos, em todos os tempos, essa consciência de que não poderá mais procurar a salvação a não ser por invocação do nome do Deus Redentor. Guardem isso. Vamos continuar no 432. O nome de Jesus significa que o próprio nome de Deus está presente na pessoa do seu Filho, né? Feito homem para a redenção universal e definitiva dos pecados. É o único nome divino que traz a salvação. A partir de então, pode ser invocado por todos, pois se uniu a todos os homens pela encarnação, de modo que não existe debaixo dos céus outro nome dado à humanidade a qual nós devamos ser salvos. Aqui, a gente entende um pouco, inclusive que isso aqui está em Atos, a gente entende um pouco a discussão em que Paulo e Pedro tiveram no primeiro concílio de Jerusalém. Foi o primeiro concílio da história da igreja. Que os apóstolos eles se reuniram para discutir exatamente isso que a gente está estudando hoje. Esse evangelios, essa boa nova, isso deve ficar só com o povo de Israel, essa nova aliança, ou a gente deve levar isso para os outros, para os homens? E São Paulo, movido pelo Espírito Santo, né, e com a sua inteligência totalmente iluminada, ele entendeu isso aqui. Não, pera, tipo, Cristo, ele encarnou, ele se fez homem como todos os homens. Ele não se fez homem só como o povo de Israel. E vejam para vocês verem a complexidade da simbologia aqui. Apesar de Cristo, ele também ter sido circunciso, e a circuncisão, ou seja, retirada do prepúcio, né, do órgão genital masculino, ela era um símbolo da aliança de Israel, da aliança de Abraão, né? Apesar disso, e dessa simbologia que os apóstolos estavam levando em conta, dessa novidade ficar só com o povo de Israel, São Paulo vai mais além. Ele pensou, antes da circuncisão que veio a encarnação. Então, beleza, Jesus ele veio por excelência ao povo de Israel. Só que essa boa nova não deve ficar só com a gente. Essa nova aliança é uma aliança universal com todos os homens. Exatamente por isso. Ele se encarnou feito homem, feito qualquer outro homem. Então, acompanhem comigo o 433. O nome do Deus Salvador era invocado uma só vez por ano pelo sumo sacerdote, para a expiação dos pecados de Israel, depois dele aspergir o propiciatório do Santo dos Santos com o sangue do sacrifício. O que significa isso aqui? O sumo sacerdote, toda celebração da Páscoa, ou seja, toda rememorização do êxodo do Egito, o sumo sacerdote ele matava os cordeiros lá e aspergia o povo com o sangue desses cordeiros, relembrando mesmo o que aconteceu no Egito. E ele entrava no Santo dos Santos, que era onde estava a arca, e ele pronunciava o nome de Deus. Era uma única vez no ano em que o sumo sacerdote pronunciava o nome de Deus. Pronunciava o nome, né, do Salvador, por assim dizer. E aqui a gente pode pular para o 434. A ressurreição de Jesus glorifica o nome do Deus Salvador, pois a partir de então é o nome de Jesus que manifesta a plenitude, em plenitude, o poder supremo do nome que está acima de todo nome. Ou seja, nos foi dado um filho. Jesus, Deus encarnado, feito homem, ele tem um nome. E um nome que é extremamente poderoso, porque ele também é Deus. E um nome que está acima de todas as coisas. Né? Todas as coisas, elas se voltam. Lembrem que na aula de criação, falava que Jesus era o centro da criação. Né? E aqui a gente vê com mais clareza por que esse nome, Deus salva,
ele evoca essa centralidade na pessoa de Jesus Cristo, né? É um nome extremamente poderoso, porque era esse o nome invocado no Santo dos Santos, né? Jesus é também aquele que é o nome de Deus, né? É por isso que nós temos uma festa, e aqui o parágrafo 435 vai tratar disso, que é a festa do Santíssimo Nome de Jesus, né? Há uma oração litúrgica, né, traduções litúrgicas, que tratam, né, Dominus Nostrum Iesum Christo, ou seja, Nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que a gente chama de Jesus de Nosso Senhor. Se a gente rezar com mais calma, a gente vai perceber nosso, da humanidade inteira, né, de todos os homens redimidos. Senhor, aquele que tem o senhorio, por excelência. E a gente vai tratar do senhorio daqui a 3 títulos. Ou seja, no último aí. Tá? O segundo título, ele trata a respeito de Cristo. Só um fato engraçado, para trazer aqui para vocês, a gente costuma falar Jesus e Cristo, né? Jesus Cristo. Mas o nome de Jesus é Jesus só, Yeshua, né? Jesus de Nazaré, em algumas, a gente vai ver em alguns versículos, em algumas passagens do Evangelho, né? Jesus Cristo é um duplo título, a união desse Yeshua, Deus salva, né, esse nome de poder, com Cristo, que a gente vai ver agora, que significa ungido. O Cristo, em hebraico, significa Messias, né, que traduzido para o grego, né, e do grego traduzido para o português, é uma bagunça de tradução, mas significa ungido, né? Ou seja, aquele que tem uma missão especial de Deus. Todo ungido de Deus no Antigo Testamento é uma pessoa que tem uma missão especial. Se a gente for ver, a unção dos reis davam aos reis uma missão especial perante o povo de Israel. A unção dos profetas davam uma missão especial dos profetas, dada por Deus, perante o povo de Israel. E Jesus, ele foi o Messias, o ungido por excelência, porque a missão dele era mais que especial. Era redimir e salvar a humanidade inteira. Ou seja, Jesus realizou de uma forma completa, digamos assim, abrangente e eficaz, esse título pela sua tríplice função: sacerdote, profeta e rei. Jesus, sendo rei, né, e senhor, não só da tradição davídica, né, ele era herdeiro de Davi mesmo, pela linhagem de São José, mas também como rei por ser filho de Deus e também ser Deus, né, ele é o rei de todas as coisas. Né? Jesus, ele tem um senhorio. Eu não estou conseguindo escapar do último título, né? Mas vocês vão entender o porquê. Jesus, ele tem um senhorio sobre todas as coisas, sobre o universo. Por isso que nós celebramos a festa de Cristo, né? Jesus Cristo, o rei do universo. Ele tem um senhorio sobrenatural também sobre as coisas. Ele também é profeta. Ele é o profeta por excelência, que ele não só se anuncia, né, mas ele anuncia a salvação, né? Ele anuncia a forma como os homens têm de salvar suas almas, de abandonarem o pecado, de se unirem, né, também em sacrifício a ele. E também como profeta, não é isso? Não, sacerdote, o último. Como sacerdote, de uma forma que a gente vai ver várias e várias analogias, né? Eu poderia me delongar um pouco mais aqui, mas pasmem, só sobre esses títulos de Jesus daria um curso. Um curso extenso, inclusive. Então, eu vou ficar de uma forma bem superficial. Eu vou pedir que vocês leiam com calma e vão deglutindo ao longo da semana esses parágrafos, tá? A gente vai pular aí esses parágrafos todos para a gente pular para o próximo título, tá? O Filho Único de Deus. Geralmente é um título dado a alguém com uma predileção nas Sagradas Escrituras. Ou seja, a gente viu que o título de Messias era um título de uma missão especial, né? Ou seja, geralmente quem era ungido para alguma coisa. E aqui o Filho Único é de uma predileção. Nas Sagradas Escrituras a gente vai ver que os filhos de Israel eram os filhos de Israel eram filhos prediletos de Deus. Tinha uma predileção de Deus. Os anjos, quando a gente estudou os anjos, a gente viu na aula sobre os anjos, a gente viu que os anjos
tinha uma predileção especial por Deus, por serem seres extremamente inteligíveis, né, totalmente espírito, com a sua vontade totalmente voltada e conformada à vontade de Deus, são seres prediletos. E ao longo do Antigo Testamento a gente vai ver que todo aquele encarregado, todo aquele ungido também, mas todo aquele encarregado de uma predileção pelo Senhor era chamado de meu filho, né? Por isso que Jesus ele é o rei e Messias, né? Prometido, chamado Filho de Deus, ele implica no sentido literal que ultrapassa o nível humano, né? Como eu tinha explicado, que designam Jesus como o Messias de Israel, o libertador por excelência, né? E talvez não tenham tido a intenção de dizer mais do que isso. Ou seja, Jesus Cristo, o Filho único de Deus, era não só também aquele enviado para libertar Israel, mas também enviado para libertar toda a humanidade. E não só a libertação, né, de uma estrutura, de uma questão política, mas, sobretudo, a libertação do pecado. Esses parágrafos seguintes, eles vão trazer um paralelo a respeito da conversão de São Paulo, enfim, de São Pedro, e a sua íntima relação com essa intimidade divina. Por que São Pedro identificou que Cristo é o Filho de Deus vivo na passagem de Genezaré, né? Quando que nenhum homem revelou isso a ele. É tratado aí. E os evangelhos, no parágrafo 444, eles narram em dois momentos solenes os pontos em que o Pai chama Jesus de Filho predileto, que é no batismo e na transfiguração. O Pai chama Jesus, né, de Filho bem-amado, né, em quem eu pus todo o meu bem-querer, eis o meu Filho, né, bem-amado e tudo mais. Esta confissão cristã aparece já na exclamação do centurião de Jesus de frente na cruz, aquilo que eu falei no início da aula. Né? Na verdade, este era o Filho de Deus. Né? Verdadeiramente, este homem crucificado é o Filho. Ou seja, o Messias, o Filho predileto, né, por excelência. E por fim, Kyrios, né, o Senhor. Vocês vão entenderem por que eu não estava conseguindo tirar a cabeça desse título. É a transliteração do nome de Deus. Né? Yahweh, que é o nome impronunciável do Senhor que eu acabei de pronunciar, Yahweh significa exatamente aquele que é. E a tradução de Yahweh para o grego é Kyrios. Vejam bem, gente, só para ir finalizando a aula já. Por que a gente está vendo tantos nomes aqui em hebraico, aramaico, né, e grego? Sobretudo, é uma coisa paralela que daria um curso também, que se chama curso de patrística. Quem sabe a gente vai ter ele. Que todos os evangelhos, né, a maioria dos evangelhos, enfim, e a maioria dos livros do Novo Testamento, eles foram escritos no grego. Porque era a língua franca, digamos, dos judeus na época de Jesus e pós ali destruição do Templo de Jerusalém, mais ou menos nos anos 70. Né? Então, tinha uma preocupação de começar a traduzir, digamos, desde antes do nascimento de Jesus, esses títulos e esses nomes do hebraico, do original, que estava no Antigo Testamento, para o grego, para que não se perdesse a tradição, por exemplo mesmo, de citar o nome de Deus no Santo dos Santos. Ou seja, o Kyrios é identicamente o Yahweh, o nome que era pronunciado pelo sumo sacerdote no Santo dos Santos, é também Kyrios. Por isso que, naquela parte da missa, quando a gente vai pedir perdão pelos pecados, o ato penitencial, a gente fala Kyrie eleison, né? Kyrie, Senhor, Jesus enquanto Senhor. Né? E o título é exatamente esse, né? Kyrios é Senhor. Jesus mesmo, parágrafo 447, se atribui, de maneira velada, o título de Senhor, enquanto discute com os fariseus sobre o sentido do Salmo 110. E também de modo explícito, dirigindo-se a seus apóstolos.
durante toda a sua vida pública, seus gestos de domínio sobre a natureza, sobre as doenças, sobre os demônios, sobre a morte, sobre o pecado, demonstravam a sua soberania divina. Ao atribuir a Jesus o título divino de Senhor, as primeiras confissões de fé da Igreja afirmam desde o início que o poder, a honra e a glória devidos a Deus Pai convém também a Jesus, por ser ele de condição divina, e ter o Pai manifestado esta soberania de Jesus, o ressuscitando dos mortos e o exaltando em sua glória. Para finalizar, parágrafo 450. Desde o princípio da história cristã, a afirmação do senhorio de Jesus sobre o mundo e sobre a história significa também o reconhecimento de que o homem não deve submeter de maneira absoluta sua liberdade pessoal a nenhum poder terreno, nenhum poder terrestre, mas somente a Deus Pai e ao Senhor Kyrios Jesus Cristo. Né? César não é o Senhor, ou seja, dai a César o que é de César e dai ao Kyrios aquilo que é de Kyrios. A igreja crê que a chave, o centro e o fim de toda a história humana encontram-se em seu mestre e Senhor, Jesus Cristo. Então, finaliza aí, né, essa aula tratando a respeito desses títulos de Jesus e dessa importância, né, digamos. Jesus, ele é Deus que salva, né, a segunda pessoa que se encarna, que se faz homem. É também um ungido, o enviado especial de Deus para uma grandiosa missão. É também o Filho único, aquele que é predileto de Deus, extremamente predileto. Por isso que ele é único. E por fim, ele é Senhor de todas as coisas. E por ser Senhor de todas as coisas que antecedem o tempo, que antecedem o espaço, né? O Senhor do tempo e da história, do princípio e do fim, é por isso que nós devemos submeter toda a nossa vontade, toda a nossa história, e o centro, né, de toda a história humana deve girar em torno dele. Por isso que nós celebramos a festa de Cristo, Rei do Universo, no fim de todo o ano litúrgico, para fazer a rememorização desses títulos. É Jesus que é o fim e, ao mesmo tempo, o princípio, né, de toda a igreja, de toda a história, de toda a humanidade. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes neste estudo. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então é isso, pessoal. Nós finalizamos aqui mais uma aula. Se vocês tiverem alguma pontuação a fazerem, a gente ainda tem uns 6 a 7 minutos aí. Vocês fiquem livres, por favor. Ninguém tem nenhuma ponderação?